não tenho uma prática do projeto de arquitetura, mas o jeito de pensar arquitetura é algo que acho muito forte para mim, assim, isso de alguma maneira conduz um pouco o que eu venho fazendo. Não só a questão, por exemplo, espacial, às vezes de pensar o espaço. Muitas vezes eu faço projetos que exigem que eu compreenda o contexto do lugar para poder responder a esse contexto. Não estou falando das características físicas apenas, mas do contexto histórico, econômico, simbólico daquele lugar com o qual eu respondo, entende? É como se fosse um terreno com o qual eu consiga partir dali para responder a algo. Todas as frases, elas são feitas e pensadas para serem ambíguas, elas têm um erro de fato gramatical, elas são construídas para terem uma ambiguidade, uma pessoa pode ler de um jeito, outra pode ler de outro. No momento em que eu ia conversar com o tradutor para entender como isso aconteceria no polonês, a gente tinha que repensar muitas vezes a frase em português, então de fato era um trabalho muito junto. Caminhar pela cidade em um estado caótico. Algumas pessoas podem ler que quem caminha está num estado caótico e outros podem ler que a cidade está num estado caótico. Outras vão ler as duas coisas e talvez outros nem leiam a frase, enfim. Mas essa ambiguidade, ela era o objetivo. Por ser estrangeiro, eu tinha muita coisa podia me escapar, né, assim, do que estava acontecendo naquele lugar. Então, o que eu achei que poderia ser interessante seria trazer relatos e discursos que as pessoas me falavam lá sobre a cidade, sobre Varsóvia, mas que eu pudesse construir de maneira ambígua, de modo que eu também me sentisse implicado ali. As pessoas falavam muito sobre Varsóvia ser uma cidade muito caótica. E o modo de percepção que eu tinha da cidade não coincidia. Por exemplo, para mim, Fortaleza ou São Paulo, né, eu sou de Fortaleza e moro em São Paulo, são cidades que para mim são muito mais caóticas. Esse vocabulário visual do 3D e de maquete eletrônica é muito importante para a arquitetura, para a gente visualizar as coisas, mas a gente entende que nesse caso essas imagens elas funcionam muito mais como propaganda e publicidade do que de fato como parte de um projeto, assim. Que aquilo ali era o modo como algumas pessoas imaginavam a cidade, né? E eram imagens que não tinham, por exemplo, pessoas caminhando na rua, só carro, um ponto de vista que ninguém vê, na verdade, sobrevoando. Ele foi feito a partir de uma música. Então ele incorpora uma linguagem de videoclipe.